Você já parou para pensar que a vida pode mudar em questão de instantes? Não estou falando de milagres aleatórios ou de acontecimentos fora do seu controle, mas de algo muito mais profundo e real: a sua própria capacidade de acessar novas possibilidades através da manifestação quântica. O que hoje parece impossível pode se tornar viável a partir de uma simples mudança interna, e é exatamente esse segredo que muitos não percebem. Por que será que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas em um curto espaço de tempo, enquanto outras passam anos presas nos mesmos padrões? A resposta está no alinhamento entre mente, emoção e energia. Quando esses três pontos se conectam, a mudança deixa de ser lenta e passa a acontecer de forma quase imediata. E será que existe um momento ideal para essa transformação acontecer? A verdade é que não há tempo certo. O momento é agora, porque o campo quântico responde instantaneamente à frequência que você emite no presente. Essa é a chave para compreender que o poder de mudar rápido não depende das circunstâncias externas, mas da forma como você escolhe vibrar e direcionar sua atenção. Quando você entende que não é o tempo que cria as mudanças, mas sim a sua energia no agora, abre-se a porta para um novo estilo de vida, no qual você se torna criador consciente da sua realidade. É sobre isso que vamos aprofundar daqui em diante, porque sua transformação pode começar no exato momento em que você decide se alinhar com quem você realmente quer ser. Muitas pessoas acreditam que para mudar de vida é preciso trabalhar incessantemente, lutar contra todas as dificuldades e se esforçar até a exaustão. Essa ideia está tão enraizada que parece quase impossível imaginar uma transformação sem esforço extremo. Mas quando falamos de manifestação quântica, a verdade é justamente o oposto. Quanto mais leve e simples for sua postura, mais rápido e natural se torna o processo de mudança. O campo quântico não responde ao esforço em excesso, e sim à clareza e coerência da energia que você emite. O grande segredo está em compreender que a vida não precisa ser movida pela força da resistência, mas pela fluidez da sintonia. Quando você se conecta com a frequência do que deseja, não é necessário empurrar a realidade para que ela aconteça. Basta permitir. É como sintonizar uma estação de rádio. Não importa quanto você gire o botão com força, se a frequência não for ajustada corretamente, o som continuará com ruídos. Já quando você encontra o ponto exato, sem esforço, a música flui perfeitamente. Assim funciona também a manifestação. Não é sobre quão duro você trabalha, mas sobre como você se alinha. Esse é um ponto que confunde muitas pessoas, porque fomos treinados desde cedo a acreditar que esforço é sinônimo de resultado. E sim, existe valor no comprometimento, mas na manifestação quântica o excesso de esforço envia uma mensagem de carência ao campo. Quando você tenta demais, na verdade está dizendo: ainda não tenho, ainda não sou, ainda falta. E é exatamente essa frequência que o campo quântico reflete de volta. Por isso, insistir em práticas intermináveis, rituais pesados ou pensamentos repetitivos só gera frustração. A simplicidade, por outro lado, cria espaço para que a energia flua sem bloqueios. Imagine alguém que deseja prosperidade, mas passa os dias forçando afirmações, tentando controlar cada detalhe e preocupando-se se está fazendo certo. Essa pessoa, sem perceber, está vibrando ansiedade. Agora compare com alguém que define com clareza o que quer, confia no processo, faz pequenas ações alinhadas e segue sua vida com leveza. Quem você acha que alcança resultados mais rápidos? É sempre aquele que consegue desapegar do peso e escolher o caminho simples. Isso não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. A simplicidade está em agir de forma inspirada, no momento certo, sem carregar a energia da obrigação ou do desespero. É como plantar uma semente. Você não precisa cavar a terra todos os dias para verificar se a planta está crescendo, basta regar e confiar no processo natural. O excesso de esforço, nesse caso, destruiria o ciclo. O mesmo acontece com seus desejos. Quando você insiste em forçar a manifestação, acaba sufocando o fluxo natural que levaria ao resultado. A chave está em cultivar estados internos que favoreçam esse alinhamento. Gratidão,
Confiança, leveza e alegria são energias que aproximam você do que deseja sem exigir esforço exagerado. Quando você sente essas emoções, naturalmente se torna um ímã para novas possibilidades. O campo quântico responde à vibração, não ao cansaço mental. Por isso, menos esforço consciente e mais conexão verdadeira resultam em transformações muito mais rápidas. Outro ponto importante é que a simplicidade corta o excesso de distrações. Muitas vezes, as pessoas se perdem em métodos complicados, técnicas elaboradas e regras que mais confundem do que ajudam. A manifestação não precisa ser um labirinto, mas um processo claro: pensar, sentir e agir em harmonia. Quando você simplifica, consegue manter o foco no essencial e eliminar os ruídos que atrapalham sua frequência. E aqui está o detalhe que poucos percebem: o campo quântico sempre busca eficiência. Ele não precisa de etapas longas para criar uma realidade. Quem precisa dessas etapas é a mente, porque está presa ao hábito do controle. Mas quando você deixa de lado a complicação e entra no fluxo simples, a própria vida organiza circunstâncias para você. É por isso que tantas pessoas relatam mudanças rápidas depois de adotar práticas mais leves, como visualizar por alguns minutos com emoção verdadeira ou repetir uma intenção de forma serena e confiante. Portanto, mudar rápido não significa se esforçar mais. Significa reduzir a resistência, alinhar energia e agir com simplicidade. É nesse ponto que você percebe que a transformação não exige luta, mas abertura. A simplicidade se torna não apenas um segredo, mas um caminho natural para que a manifestação aconteça de forma contínua e poderosa, trazendo resultados maiores com muito menos esforço do que você imaginava. Se até aqui você compreendeu que menos esforço gera mais transformação, agora é hora de entender o próximo passo: a ação certa. Muitas pessoas acreditam que a manifestação quântica é apenas pensar positivo ou sentir emoções elevadas, mas existe um ponto essencial que não pode ser ignorado. A energia precisa ser traduzida em movimento, e esse movimento não pode ser aleatório. O segredo está em alinhar sua vibração interna com cada atitude que você toma, criando uma coerência entre intenção e ação. Quando falamos de ação certa, não se trata de fazer mais, e sim de agir a partir de um estado de alinhamento. É como remar um barco com a correnteza a favor. Você se move com pouco esforço, mas alcança grandes distâncias. Já remar contra a correnteza, mesmo com muita força, só gera desgaste. A mesma lógica vale para a sua vida. Se você age sem sintonia, movido pelo medo ou pela ansiedade, o resultado é sempre mais demora, mais frustração e a sensação de estar girando em círculos. A frequência da ação certa nasce de uma combinação entre clareza e intuição. Clareza, porque você precisa saber qual é sua intenção e o que deseja atrair. Intuição, porque ela aponta os movimentos que parecem pequenos, mas têm um impacto gigante na realidade. Muitas vezes, uma única decisão tomada no momento exato pode abrir portas que anos de esforço não conseguiriam abrir. E esse tipo de decisão só acontece quando sua energia está ajustada com precisão. Imagine uma pessoa que deseja prosperidade. Se ela passa o dia todo dizendo que acredita no sucesso, mas suas ações são guiadas pelo medo de perder, sua energia se contradiz. Ela pode trabalhar muito, mas sempre escolherá caminhos que reforçam a escassez. Por outro lado, alguém que confia em sua abundância interior e age a partir dessa confiança atrai oportunidades naturalmente. O movimento dela vibra na mesma frequência do que deseja. Isso é a ação certa, não qualquer ação, mas a ação que reflete o estado interno de alinhamento. A questão é que, muitas vezes, estamos tão ocupados tentando controlar cada detalhe que esquecemos de ouvir a intuição. E é ela que revela quais movimentos estão em sintonia com nossa vibração. Essa escuta exige silêncio interno, presença e confiança. Não é sobre forçar a mente a escolher, mas sentir qual decisão traz expansão em vez de contração. A ação certa sempre traz uma sensação de leveza, mesmo que exija coragem. Outro ponto poderoso é que a ação certa funciona como um amplificador de energia.
Quando você age em coerência com seu estado vibracional, envia ao campo quântico uma mensagem clara: eu já estou pronto, eu já estou vivendo essa realidade. E o campo responde organizando circunstâncias, pessoas e acontecimentos para reforçar esse estado. Esse efeito não depende de grandes gestos, mas de movimentos consistentes que confirmam sua frequência. Por exemplo, se alguém deseja melhorar sua saúde, a ação certa pode ser uma simples caminhada diária feita com prazer, em vez de adotar dietas rígidas que só geram frustração. Se alguém deseja relacionamentos melhores, a ação certa pode ser uma conversa sincera ou a decisão de se abrir mais, em vez de tentar controlar cada interação. O que importa não é o tamanho da ação, mas o quanto ela vibra em sintonia com a intenção. É aqui que você percebe a diferença entre agir por obrigação e agir por alinhamento. A obrigação pesa, drena energia e envia sinais confusos ao campo. O alinhamento inspira, fortalece e cria expansão. Quanto mais você pratica essa sintonia, mais percebe que a vida começa a responder de forma quase imediata. Situações que antes pareciam difíceis fluem com naturalidade, porque agora você está agindo na frequência certa. Essa compreensão também libera você do excesso de comparações. Não existe uma ação universal que funcione para todos, porque cada pessoa vibra em frequências diferentes. O que importa é descobrir quais movimentos se conectam com a sua energia. Por isso, o exercício não é copiar a fórmula de alguém, mas cultivar o hábito de sentir qual atitude ressoa com sua intenção. Essa sensibilidade é o que transforma cada passo em uma chave de manifestação. Portanto, alinhar energia e movimento é o que completa o processo. Pensar e sentir criam o campo, mas é a ação certa que âncora a nova realidade no plano físico. Não é sobre fazer muito, mas fazer o que carrega a vibração correta. E quando você une intenção clara, emoção elevada e ação coerente, a transformação deixa de ser uma promessa distante e se torna um caminho real, palpável e inevitável. Até agora você entendeu que o segredo da manifestação não está em fazer mais, mas em alinhar sua energia e agir a partir do estado certo. Mas existe um ponto ainda mais profundo: a forma como percebemos o tempo. A maioria das pessoas acredita que o tempo é linear, uma sequência fixa de passado, presente e futuro que se desenrola como uma linha reta. Essa visão é confortável, mas também é limitadora. No campo quântico, o tempo não funciona como uma linha, mas como um conjunto de possibilidades acessíveis agora. Quando falamos em realidades alternativas, não estamos lidando com ficção científica, mas com a forma como sua consciência interage com o campo. Cada escolha que você faz, cada frequência que você sustenta, abre a porta para um cenário diferente. O futuro não está à frente, esperando acontecer. Ele está disponível neste instante, em múltiplas versões, aguardando qual delas você vai escolher experimentar. A diferença está na sua capacidade de sintonizar com uma dessas realidades. A crença no tempo linear cria uma prisão invisível. Se você pensa que o futuro só virá depois de anos de esforço, sua mente começa a adiar mudanças, esperando que algo externo aconteça primeiro. Essa espera é uma ilusão. O campo quântico não precisa de tempo para reorganizar as circunstâncias, ele precisa apenas de clareza vibracional. Quando você sustenta uma frequência específica no agora, você literalmente colapsa a realidade correspondente diante de você. Imagine, por exemplo, uma pessoa que deseja viver em abundância. No modelo linear, ela acredita que só alcançará isso depois de muito trabalho, promoções, economias e acúmulo. No modelo quântico, ela acessa a versão de si mesma que já vive em abundância, e passa a agir, sentir e escolher a partir dessa versão no presente. Com isso, as condições externas começam a se ajustar mais rápido do que a mente linear conseguiria prever. Esse conceito também explica por que algumas pessoas parecem acelerar sua vida de forma impressionante, enquanto outras permanecem presas por anos no mesmo padrão. As que avançam descobriram como quebrar a ilusão do tempo linear e viver a partir de uma realidade alternativa escolhida conscientemente. Elas não esperam pelo futuro, elas o trazem para o agora.
Acessar essas realidades exige uma mudança interna. Você precisa parar de se identificar apenas com a versão atual de si mesmo. Quando você se vê apenas como o que já foi ou o que ainda não é, limita as possibilidades. Mas quando começa a sustentar a vibração do eu já sou, você se conecta imediatamente à linha do tempo correspondente. Isso não significa negar o presente, mas reconhecer que dentro do presente existem infinitas versões de realidade disponíveis. Um exercício poderoso é começar a observar como você fala sobre sua vida. Se você constantemente diz quando eu conseguir, quando eu tiver ou quando eu mudar, você está reforçando o tempo linear e mantendo sua realidade no futuro. Já quando afirma eu já estou vivendo, eu já sou e isso já é parte de mim, você desloca sua energia para o agora e ativa o colapso quântico da realidade desejada. Esse deslocamento de percepção também transforma sua relação com os desafios. No tempo linear, os obstáculos parecem barreiras que atrasam seu destino. No tempo quântico, eles se tornam apenas elementos de ajuste, partes do caminho que te ajudam a alinhar ainda mais sua frequência. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e começa a se ver como co-criador do fluxo em que está inserido. Outra chave é perceber que o campo não distingue entre imaginação e experiência real. Quando você visualiza com intensidade e sente com clareza, sua consciência já acessa a linha do tempo correspondente. É por isso que muitas práticas de manifestação dão tanto poder à visualização. Ela não é apenas um exercício mental, mas uma ferramenta de deslocamento vibracional. Quanto mais você sustenta a experiência internamente, mais rapidamente ela encontra expressão no plano externo. O tempo linear nos ensinou a esperar, mas o campo quântico nos convida a viver agora. Não se trata de pular etapas ou de negar processos, mas de compreender que sua vibração não precisa de prazos para criar. Cada segundo é uma oportunidade de escolher qual versão de realidade você vai ativar. E quando você realmente entende isso, percebe que não há atraso, apenas diferentes linhas do tempo aguardando sua decisão de habitá-las. Portanto, quebrar o tempo linear é libertar-se da espera e assumir a criação consciente no presente. É reconhecer que todas as versões de você já existem, e que cabe à sua frequência decidir qual delas será vivida. Essa é a verdadeira chave para acessar realidades alternativas. Não correr atrás do futuro, mas trazê-lo para o agora com clareza, emoção e ação alinhada. Depois de compreender que o tempo não é linear e que as realidades alternativas já existem disponíveis no agora, surge uma questão essencial: como permitir que essas realidades se manifestem de forma natural, sem que o esforço excessivo ou a resistência interna se tornem barreiras? É aqui que entra o fluxo natural da manifestação, a capacidade de viver em sintonia com a energia que você já escolheu, sem tentar controlar cada detalhe ou acelerar artificialmente o processo. A resistência nasce da mente. É a voz interna que insiste que você precisa se esforçar mais, planejar cada movimento, prever todos os cenários possíveis. Mas a energia quântica não responde ao excesso de esforço, responde ao estado vibracional. Quanto mais você tenta controlar com rigidez, mais envia sinais de desconfiança ao campo. E essa desconfiança bloqueia a materialização daquilo que você deseja, mantendo-o em um ciclo de espera infinita. O fluxo natural não é passividade, mas confiança ativa. É um estado em que você sabe que já está conectado ao que deseja, e então age de forma inspirada, sem pressa e sem a ansiedade de querer garantir resultados imediatos. Quando você solta a resistência, abre espaço para que a inteligência maior do campo organize os eventos de formas que a mente jamais conseguiria prever. É o movimento do rio que encontra o mar, sem esforço, apenas seguindo sua própria essência. Viver sem resistência também significa parar de lutar contra as experiências que surgem. Muitas vezes, situações inesperadas aparecem no caminho, e a mente logo as classifica como obstáculos. Mas, na perspectiva do fluxo, esses eventos são ajustes sutis, alinhamentos necessários para te aproximar ainda mais da realidade escolhida. Quando você reage com resistência, cria atrito. Quando responde com aceitação e presença, transforma esses momentos em aceleradores do processo.
Esse estado também está profundamente ligado ao corpo. A manifestação não é apenas uma questão mental, mas energética, e o corpo é o veículo que traduz essa energia. Quando você vive em tensão constante, tentando controlar tudo, o corpo permanece em alerta, enviando sinais de sobrevivência ao campo. Já quando você relaxa, respira profundamente e se abre ao fluxo, transmite a mensagem de que já está seguro, já está no caminho certo. E o campo responde a essa coerência com maior velocidade. Uma prática simples para acessar esse estado é observar onde, em sua vida, você está tentando forçar resultados. Pergunte-se: estou agindo por inspiração ou por medo de perder algo? Essa pergunta revela rapidamente se você está no fluxo ou na resistência. Agir por inspiração gera leveza, enquanto agir por medo gera desgaste. E a energia que você sustenta é o que determina a velocidade e a qualidade da manifestação. Outro ponto poderoso é a gratidão antecipada. Quando você agradece como se já tivesse recebido, está vibrando no fluxo natural, porque demonstra que não há falta, apenas certeza. A gratidão abre espaço para que o campo organize os detalhes de forma mais rápida e harmoniosa. É como ajustar a frequência do rádio para sintonizar a estação correta. Você não força o som a chegar, apenas gira o botão até encontrar a sintonia perfeita. A entrega não significa abdicar do seu poder, mas reconhecê-lo. O verdadeiro poder não está em controlar cada aspecto, mas em alinhar-se ao campo com clareza e permitir que ele trabalhe em seu favor. É por isso que muitas pessoas que tentam manifestar de forma obsessiva acabam frustradas. Quanto mais elas tentam segurar, mais escapam da sintonia. Já quem aprende a confiar e a soltar, experimenta a aceleração natural. Nesse estado, o tempo perde a rigidez. O que parecia distante se aproxima com velocidade surpreendente. O que parecia impossível começa a se desenhar diante de você de maneira quase mágica. Isso não acontece porque você fez mais, mas porque fez menos em termos de resistência. Você parou de bloquear o fluxo e deixou a energia seguir o caminho mais eficiente para se tornar realidade. Portanto, viver sem resistência é viver com consciência, aceitação e confiança. É reconhecer que sua mente não precisa ter todas as respostas, porque o campo já contém todas as possibilidades. Quanto mais você relaxa nesse saber, mais rápido as manifestações chegam até você. É como abrir as comportas de um rio. A água sempre esteve lá, esperando apenas que você permitisse o movimento natural acontecer. O fluxo natural da manifestação é, no fim, o estado em que você percebe que já está conectado a tudo o que deseja. Não há luta, não há pressa, apenas presença e confiança. E é justamente essa ausência de resistência que acelera o processo, trazendo à tona a realidade que você já escolheu experimentar. Quando você vive assim, descobre que a vida não precisa ser um esforço constante, mas uma dança harmônica entre sua energia e o campo quântico. E se você sentiu a força desse conteúdo e percebeu que está pronto para entrar no fluxo natural da manifestação, aproveite para dar um passo simples agora. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos vídeos e compartilhe nos comentários como você pretende soltar a resistência em sua vida. Esse espaço é para expandirmos juntos, e sua participação é parte dessa energia que transforma realidades.